Olá, estamos começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre a Jornada Sesc da Educação Infantil. Por isso eu recebo aqui no estúdio a Magda Azeredo, que é gerente do Sesc de Montenegro, e também a Camila Veternick. Acertei? É isso mesmo? Do Sesc Regional também. Falando um pouquinho dessa atividade que está acontecendo, que aconteceu aqui em Montenegro no dia 4 e no dia 11 de junho. Falando um pouquinho dessa atividade, né? O que é a Jornada da Educação Infantil? Boa noite e obrigada por terem vindo, né? Boa noite, Karine. Boa noite, Camila. Boa noite. A Jornada de Educação Infantil, então, ele é um projeto, né, que tem como objetivo principal trabalhar as artes da infância, né, com o público, então, da educação infantil. Nós estamos na terceira jornada, né, na terceira edição dessa Jornada de Educação Infantil, um projeto que surgiu há 3 anos atrás por uma necessidade, né, de uma maneira bem informal, numa reunião com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura aqui de Montenegro. E ele surgiu, então, né, pensávamos em ter um olhar diferenciado para a educação infantil. E como fazer isso? Então, através de uma jornada, né, composta por 2 dias de atividades, com algumas palestras, algumas oficinas. Fechamos a parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura na época e fomos procurar a temática. O que nós deveríamos trabalhar, então, com essa jornada de educação infantil? Então, pensamos assim, né, nessa questão do pequeno, né, da criança, de o que seria mais interessante. Veio a questão do faz de conta, que é onde, né, toda essa questão principalmente simbólica, toda essa parte pedagógica, ela tem uma ênfase maior. E como Montenegro é a cidade das artes, né, a capital das artes, então por que não trabalhar as artes na educação infantil? Com o aporte também que a gente tem a UERGS, né, não só a Fundarte, mas a UERGS dentro dessa premissa, então, né, da pedagogia da arte, da dança, do teatro, das artes visuais, né, e da música. Então vamos trazer esse enfoque para a Jornada de Educação Infantil. Então nesse primeiro momento, né, fizemos a primeira jornada, a primeira edição, que foi sucesso total, tivemos um bom público. Primeiramente iríamos fazer somente para Montenegro, mas como o Sesc também trabalha com a base de mais 9 municípios aqui do Vale do Caí, então nós estendemos essa jornada para o Vale também. E para nossa surpresa, naquele primeiro ano, né, nós tivemos a participação de 7 municípios do Vale. Né? Os municípios disponibilizaram então seus professores e eles vieram fazer parte dessa jornada. É uma atividade voltada aos professores, né? Ela é voltada aos professores da educação infantil. Né? E daí na sequência, então, como nós tivemos um resultado bastante positivo, né, na primeira jornada, então tivemos a segunda edição no ano passado. E agora, então, né, que aconteceu no dia 4 e no dia 11, nós tivemos, então, a terceira edição dessa jornada. Sempre com a temática das artes na infância e, assim, a gente pretende continuar nessa mesma linha, com essa mesma temática. E por que promover em 2 datas diferentes o encontro? Foi uma avaliação, Karine, que no primeiro ano nós fizemos com 2 dias consecutivos, né? No segundo ano também. E nesse terceiro ano, como a gente sabe que tu tirar o professor 2 dias consecutivos da sala de aula, né? E são 16 horas de jornada, fica difícil para os professores que ficam na escola, como são cidades da região também que vêm. Então esse ano, né, como ele é um projeto ainda que a gente está em fase de aprendizado, um projeto que está sendo construído ainda, então esse ano a gente resolveu fazer um formato um pouquinho diferente, né, e fazer 8 horas em uma semana, que foi no dia 4, né, com a abertura, que foram 2 palestras, manhã e tarde, e com encerramento então na parte mais prática de oficinas, no dia 11, manhã e tarde também, uma semaninha de intervalo, né, até para a organização e logística dos professores em sala de aula. É para não prejudicar os alunos também. Exatamente. Camila, falar um pouquinho das atividades práticas, né? Foi um dia de atividade, assim, o que foi promovido, visando o que também? Isso aí. Então, no dia 4, tiveram as palestras, uma de teatro, outra de música, onde as professoras puderam perceber um pouquinho de como o Sesc também pensa a educação infantil, né? E como também essas artes elas estão integradas no dia a dia das crianças e a gente parar para refletir sobre isso. Nesse segundo momento, daí no dia 11, a gente trabalhou então em formas de oficinas, que aconteceu oficina de danças circulares, teatro, artes visuais, né? E música. Eu especificamente estou trabalhando na oficina de música, né? E nessa oficina de música, muito importante é a participação delas, onde a gente procura não pensar como a educação musical dentro da escola como uma questão estanque ou uma questão que seria a formação de músicos profissionais e tudo mais, mas sim exploração das sonoridades, dos sons, dos silêncios, dos ruídos, aquelas minúcias que estão ali presentes e que muitas vezes a gente deixa de lado,
né? E a música, ela abranger todo esse espaço, né? Há espaço de todas as sonoridades, esses sons todos que nos cercam, sons do dia a dia, do meio ambiente, da sala onde as crianças estão, né? Os eletrodomésticos, as músicas da mídia, as músicas também que a gente contrapõe também com a escola e tudo. Então foi uma rica de uma oficina no sentido de que todos participaram muito, né, trazendo as suas contribuições, também as suas dúvidas, as suas preocupações, em que a gente pôde fazer ótimas trocas e, principalmente, fazer muita música, muito som e coisas de qualidade aconteceram. Tem essa questão também, às vezes, da arte na escola ser vista como uma atividade meio de lazer, assim, não tanto de aprendizagem mesmo, de conteúdo. A partir dessa jornada, assim, desse trabalho direto com os professores, isso pode estar mudando, assim, a gente acredita. Passando a ser realmente um conteúdo de aprendizagem? A gente acredita que sim, porque a gente... toda a conversa nesse sentido e toda a formação que vem sendo feita, eu tive a oportunidade de participar das 3 jornadas, né? Então essa é a terceira. E tu vai vendo a construção desses saberes também dos professores, porque é uma mudança de concepção que não é de um dia para o outro, mas que a gente vai refletindo, né? E essa reflexão, ela é contínua. O trabalho do professor sempre é contínuo, né? Ele faz, reflete, faz, né? E vai e volta. E isso é muito importante. E na área da música, na área de todas as linguagens artísticas, isso é muito importante, no sentido de que é considerado lazer, mas tem algo mais além disso. E tem algo muito importante. É uma maneira de manifestação do ser humano, é uma linguagem onde tu estás também te comunicando, tu estás expondo as tuas ideias, os teus sentimentos, né? E tudo aquilo que está fazendo parte, né? Daquele ser do mais pequenininho, da criança lá da educação infantil, o bebezinho, até nós adultos, né? Os idosos e tudo mais. Então ela passa, essas linguagens todas estão passando. E acredito que esse momento de reflexão das professoras, certamente elas vão trazer isso na sua prática, esses novos olhares, vão pelo menos experimentar, né? Isso é muito importante. De que forma vocês veem, de repente, uma provocação assim aos professores? Porque eles participaram dessa jornada, aprenderam, né? Também trouxeram as suas experiências. E de que forma vocês esperam que isso também reflita dentro das salas de aula, dentro das escolas onde eles atuam? Quer dizer, isso não é uma coisa só durante a jornada mesmo. Isso deve acontecer também ao longo do ano. Essa expectativa, de que forma isso acontece também? Bem, então assim, legal a pergunta. Não, é muito importante que a expectativa, claro, a gente sempre fica, né? Mas eu tenho uma visão muito positiva disso. Porque o respaldo que a gente tem nas próprias conversas, nas trocas, nos momentos de troca que foram bastante intensos, isso reflete que algo está mudando ali dentro. E como eu tive esse trabalho também de poder estar participando em diferentes momentos aqui em Montenegro, algumas pessoas eu já conheci e muitas já vêm e te dão esse retorno, esse feedback também das coisas que aconteceram, das coisas que experimentavam, de ousar, né, trabalhar também com uma linguagem que não é a formação daqui a pouco inicial daquela professora, né? E esse ousar, esse se colocar à disposição, sair da zona de conforto é muito importante. E eu acredito que cada vez mais elas vão se sentir mais à vontade, independente da linguagem artística que vai ser trabalhada, né? Seja música, dança, teatro, artes visuais, né? Então isso é muito importante. E acredito que elas estão com esse novo olhar. E tá mexendo, tá lá dentro, tá mexendo. E é justamente isso. E a ação, professores, por favor. Não, complementando, né, o que a Camila colocou, o nosso objetivo e desafio maior também, quando nós pensamos nessa jornada, né, em fazer para quem uma jornada de educação? Para o professor de ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, né, ou para o ensino médio. Então se pensou, não, vamos fazer para a educação infantil, porque esse justamente é o nosso desafio maior. Né? É trabalhar, porque a base de tudo é a educação infantil. É lá onde tudo começa, é essa parceria, né, que hoje a gente costuma dizer, na abertura até da jornada, o secretário de Educação da cidade, o professor João Antônio Moreira, ainda dizia que ultimamente os pais estão terceirizando a educação para a escola. Né? E daí depois, numa fala também da professora doutora que trabalhou com a palestra do Faz de Conta, né, a brincadeira,
ela disse que realmente, que ela concordava sobre uma certa ótica, né, de que a educação os pais estão terceirizando, mas e que bom que também tem, né, de uma certa maneira, essa terceirização, porque a gente também precisa qualificar cada vez mais os nossos professores. Então, quando, né, essa ideia surgiu assim e decidimos pela educação infantil e o que trabalhar na educação infantil, então veio também um outro desafio, trabalhar com os professores da educação infantil e um desafio de trabalhar essa questão das artes, como tu mesmo colocaste antes, né, que muitos ainda têm aquela visão de que é o entretenimento, é o lazer e na verdade não é, é uma maneira de aprendizado, né, é uma maneira pedagógica de se aprender. Então, num segundo momento, para a segunda jornada, vamos manter a mesma temática? Vamos manter para o terceiro ano? Vamos manter. Já pensamos na jornada para 2015. Vamos mudar? Não vamos mudar. Vamos continuar as artes na educação infantil, porque a gente vê que é um assunto que não se esgota, né? E isso faz com que o nosso desafio se torne cada vez maior. Então, a gente tem esse desafio, sim, de fazer com que isso seja levado cada vez mais para a sala de aula, né? Para a execução, para a prática em si na sala de aula, mas também se tem essa consciência que é um trabalho gradativo, né, que a gente não vai conseguir de hoje para amanhã, então por isso permanecer sim nessa questão das artes na infância. E falando nessa questão dos alunos de educação infantil, a arte de repente é a forma de maior aprendizagem, né, porque eles ainda não sabem escrever, não sabem ler, mas eles sabem identificar uma música, né? Eles sabem participar de uma brincadeira. E isso realmente acho que vem sendo destacado bastante nessas jornadas assim que aconteceram, bem de valorização mesmo, que é uma forma de aprendizagem. É o aprender através do brincar, né? Então, sim, nada melhor do que aprender através da música, né? A Camila é suspeita para falar, né, Camila? Mas da dança, né? Do próprio teatro, através de jogos. E a professora também que palestrou, né, no primeiro momento, falava muito, o trabalho dela em si foi na questão dos jogos, né? De como a gente aprende jogando. Que na vida, desde o início, né, desde a formação, tudo é um jogo, na verdade, né? Que são vários tipos de jogos. Então, aprender através né, dessa temática, desse olhar, aprender através das artes visuais, né, do colorir, do riscar, que muitas vezes o risco, o rabisco, não é um risco, um rabisco como a gente enxerga, mas tem uma outra conotação, tem um outro sentido por trás, né, daquele símbolo que ali tá. Tá certo. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, Camila. Sei que tu precisa sair, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no programa. A Magda continua aí no segundo bloco. A gente continua falando aí dessa jornada. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta.